Ouvi uma frase maravilhosa: como o jovem gasta juventude, no sentido de desperdício. É uma afirmação. Como a gente gastou a nossa juventude? Aí já é uma pergunta. Como a juventude é gasta pela juventude, pelo jovem? É interessante, né? Porque vai de encontro ao último vídeo que eu estava falando sobre economizar, seja seu corpo, sua saúde, seu dinheiro. Não viver ou como mercenário ou como um avarento ou como um dissoluto na vida, não. Viver como alguém que tenha consciência de que tem que amealhar algo que dê para o amanhã. E não uma acumulação exagerada, né? Porque como Deus ensinou no deserto, o maná é para o seu dia. Naquele caso, nem poderia ser juntado para o dia seguinte. E quantas coisas a gente gasta e no dia seguinte não tem saúde, não tem disposição, não tem vigor físico. E quantas outras coisas a gente entulha dentro da vida, dentro de casa, como um acumulador. Como a juventude gasta a juventude. Como o jovem gasta a juventude. É verdade. Mas é legal, né, essa história do que a gente gasta, de como se gasta. E o que eu queria falar, que há algum tempo eu tenho observado, especialmente na pandemia, eu praticava muito pouco e na juventude pratiquei menos ainda, que é o se tocar, né? E o se tocar é engraçado, né? Tem a expressão que tá mais ou menos que execrando o outro, ou chamando-lhe a atenção, que é se toca. Ou tem o se tocar no sentido erótico. E a pessoa estava se tocando, né? E outros sentidos também, essa expressão se toca serve para muita coisa, mas o que eu queria tocar aqui hoje é no sentido do se tocar, né? Sentindo a si mesmo, tentando se conectar, uma palavra que eu ouvi fez muito sentido para mim. Eu acho que em 2016 ou 2017, quando eu fui para um spa, que eu não sei se eu já contei, era um sonho dos anos 90, só que nos anos 90 eu tinha 2 filhos pequenos, assim, um tinha uns 5, 6 anos e a outra era um bebê, e bom, e assim foi. E na época, os R$ 1.000 ainda eram valorosos como são hoje, né? Tinha um custo alto, mas teve uma moda de você ir pro spa 10 dias e pagar R$ 1.000. Nossa, eu fiquei louca, gente, fiquei louca. Mas acabei não indo, porque também não era tão louca assim. Eu tinha muita vontade, mas eu sempre lidei muito. Uma coisa que a minha mãe me ajudou muito na minha criação é: viva a sua realidade, não queira fazer o que os outros fazem, e não dê um passo maior que a perna, ou abraçar o mundo com as pernas. Eu achei muito legal isso. Atrapalhou um pouco em algumas coisas, mas nesses anos todos me poupou de muitos dissabores, muitas dificuldades, porque realmente dentro da sua realidade, pelo menos eu vivendo dentro da minha realidade, eu consigo arcar com as coisas que eu quero adquirir ou as que eu quero manter, porque adquirir, eu sempre falo para meus filhos, adquirir as coisas é muito fácil, eu quero ver você manter. Você pode fazer uma compra homérica, né? Eu quero ver você pagar, ou seja lá o que for. Você pode comprar um carro de um preço exorbitante, mas não só pagar a mensalidade ou pagar ele à vista é uma coisa difícil, como você também manter, né? Ter as documentações em dia, o tanquinho lá sempre cheio. Bom, enfim. Aí essa coisa do se toca me deu mais tempo, nem foi depois que eu me aposentei, que tem 8 anos que eu tô aposentada, mas foi agora na pandemia. Porque parou tudo, querendo ou não, né? Então, principalmente no começo, que a gente ficou um pouco mais apavorado, quer dizer, quem ficou, ou mesmo um pouco mais abalado, aturdido, aquele que ficou meio que sem rumo, o que está acontecendo, é verdade, não é? Enfim. Então, teve um tempo que a gente deu uma parada e nesse tempo foi muito bom, porque eu comecei a ter uma crise de ansiedade, que eu já sou uma pessoa ansiosa, e eu sou uma pessoa extremamente tensa, né? E a tensão vem muito mais também porque o autocontrole sempre fez parte da minha vida. Não sei de onde eu adquiri, não sei que tipo de criação, o que foi, enfim.
Aí nisso eu acordava à noite, né? E uma coisa que eu sempre tentei evitar é acessar o celular à noite, tanto pelas luzes, né? Que desde que eu era pequena já falava-se das luzes que a televisão emite, né? E os raios, e aí eu achava que era alguma coisa assim mais contundente no sentido do raio, sabe? Uma coisa de criança, mas enfim, ainda que a gente não saiba explicar ou não queira acreditar, com certeza tem um dano, né? Essa coisa de você estar sempre na tela e o seu cérebro também tá meio que estacionado só absorvendo, enfim. Aí, como eu não fazia isso, aí eu tentava ler também, não me concentrava, voltava 10 vezes o mesmo parágrafo. Aí eu comecei a ficar, caramba, o que eu vou fazer? E eu comecei a ver durante o dia umas automassagens. Então, tem autodrenagem, tem autorrelaxante, tem massagem para o que você quiser. E eu acho muito importante isso porque eu sempre quis ser conectada comigo, né? E às vezes na correria a gente acha que é muito difícil obter essas coisas. E graças a Deus, mesmo eu tendo gastado a minha juventude quando eu era jovem, sobrou muita coisa boa dela ainda e eu quero reconectá-las para seguir nessa nova fase que chama-se maturidade, velhice, seja lá o nome que se queira dar. E foi muito bom porque você começa a perceber coisas, por exemplo, você vem do seu pé até a sua cabeça, ou começa pela cabeça e vai até o dedão do pé, sempre deitadinho ali, né, na sua madrugada, em vez de ficar igual a música do Roberto Carlos rolando na cama. Não, você faz respiração, você tenta se conectar, você começa a ouvir as batidas do seu coração, você descobre pontos doloridos que você não imaginava, porque se você não tocá-los, você não vai sentir, não é nenhuma doença grave, e os movimentos circulares. E isso foi corroborado porque há anos atrás eu tinha ouvido uma dermatologista na televisão falando que, por exemplo, não importa o hidratante facial caríssimo ou o hidratante corporal caríssimo, importado, seja lá o que for, para o seu corpo todo. O importante é que você tenha algum óleo, alguma coisa que você goste do cheiro e você começa a se massagear. Faz um bem incrível porque você já começa, isso que é as coisas que eu ouvi, tá? Eu nunca estudei nada. Mas já ativa a circulação, já ativa um lado sensorial, aquilo já acalma. E tanto é verdade que eu me vejo pegando no sono muito mais tranquilamente. Então, o problema, por exemplo, que eu comecei a ter de circulação nas pernas, com isso eu já pude deixar de usar meia elástica, eu vi que aquilo sensivelmente já melhorou. Então, é uma coisa também de um autoconhecimento, né? Porque a gente quer só a parte abstrata, a parte emocional, psicológica, mas e a parte fisiológica, que a gente sabe, a parte física, que a gente sabe também que não conhece, a gente não entende funcionamento de nada. E quando eu falo, eu não sei se eu atinjo a quem me ouve, porque eu falo a partir da minha compreensão, das coisas que eu não compreendo, das poucas coisas que eu alcanço, e do meu entorno, que eu vejo que essas pessoas ainda estão tentando alcançar, ou outras que nem pensam ainda a respeito dessas coisas, que para mim são importantes, fazem parte da vida, fazem parte da saúde e ajuda nesse momento, ou em qualquer outro momento que a gente venha a viver na vida pessoal, porque o dia mal vem para todo mundo. Nesse dia, você uma hora vai ter que deitar e você não vai conciliar o sono. Mas o que você pode fazer, além de orar, de clamar aos céus, que não é uma coisa mágica, é uma coisa que vai te trabalhando, e aí você aproveita e dá essa ajuda de cooperação e vai se trabalhando, você vai massageando, você procure descobrir os pontos de linfonodos, os pontos de relaxamento, os pontos em que ativa mais a circulação. E é engraçado que as coisas me vêm muito naturalmente. Eu acho que como para todo mundo, às vezes você tá, não tô falando nem em termos de celular agora, que você fala uma coisa, você pensa, pronto, você acessou o celular, já aparece aquela propaganda para você, que é meio assustador, né?
Mas eu tô falando mesmo numa coisa de universo, numa coisa de que as coisas vêm, né? Porque você tá querendo, não é nada assim, não gosto de falar a palavra mística, mas eu acabo usando ela. Não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa que eu acho que tá solto no universo mesmo e elas vão sendo compelidas para que você as alcance quando você as deseja, né? Não é tudo posso assim porque eu quero, não. É uma coisa mesmo que eu acho que converge para que você encontre quando você está procurando. Então se procure e se ache. E a partir de se achar, já que a gente fica tanto tempo nas redes sociais, com a cara no celular, ou no notebook, ou na televisão, procuremos coisas que falem do nosso corpo, do funcionamento do nosso corpo, de como melhorar, sem o comprimido, sem qualquer tipo de remédio. Somente mesmo com coisas mais próximas ao natural possível para que esse corpo reaja. Se automassageando e se hidratando, quer com creme, quer com muito líquido. E eu achei muito interessante como me tocou uma coisa que aparentemente tão boba que o psicólogo me disse. O corpo, a vida inteira, é remodelável. Ainda no final ele falou assim, você não disse que tem problema de circulação? Vai circular no seu bairro. Eu até hoje não sei explicar como que aquelas palavras chegaram até mim. Não foi... não vou dizer que foi, nossa, um anjo, mas caiu num jeito que fez toda a diferença. E isso me animou muito, porque é bom você saber que não importa se você tá com 60, como eu quase estou, com 70, com 90, você tá viva, tudo é remodelável e tudo pode ser transformado com a ajuda dos céus, com o seu esforço e sua ajuda, né, cooperando para aquele bem que Deus quer te fazer.